Olá, queridos, está no ar mais um Conversa Pública. Obrigadíssima pela sua sugestão de temas. Aqui a gente está fazendo todo o possível de atender às suas demandas, de poder responder aos assuntos que são do seu interesse e que, por conseguinte, podem lhe proporcionar uma maior qualidade de vida. Hoje, atendendo a demandas, nós vamos conversar sobre câncer do intestino. Porque com a correria do dia a dia, muitas pessoas tendem a se alimentar de forma mais prática, né? A gente busca praticidade, uma alimentação rápida, um fast food, qualquer coisa que muitas vezes simplesmente mate a nossa fome, mas não necessariamente nos alimente bem. Alimentos congelados e processados são meio que os vilões dessa história toda. Mas o que muitos não sabem é que, além de fazer mal do ponto de vista nutricional, a má alimentação ela pode ser motivo de doenças graves, como, por exemplo, o câncer do intestino. E para falar sobre esse assunto, trazer as informações que você está querendo, eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios hoje o Dr. Hélio Borges, ele que é oncologista do Hospital Anchieta de Brasília. Doutor Hélio, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Boa tarde a todos. Eu que fico muito honrado em participar e espero poder contribuir com informações importantes, né, para a população. Verdade. A gente vai falar sobre câncer de intestino e a gente queria já começar lhe perguntando quais são os principais motivos do surgimento desse tipo de câncer. Olha, o câncer de intestino, né, popularmente conhecido, ele abrange aí os tumores do cólon e do reto, né, ou também chamado colo retal. Tá? As principais causas desse tumor estão associadas ao hábito de vida, tá, como o tabagismo, o alcoolismo, a alimentação inadequada também é um fator importante, e o sedentarismo. Tá? Nós sabemos também que existem fatores genéticos, tá, que são importantes mencionar e que a gente tem que ter conhecimento de procurar um atendimento médico com um oncologista, com o gastroenterologista, com o coloproctologista, para entender melhor quais são esses fatores genéticos, se você faz parte dessa população de risco, porque isso também está vinculado, né, às principais causas de câncer do intestino. Perfeito. Normalmente a gente fala que o câncer, vocês especialistas nos orientam de que o câncer é uma doença silenciosa. Via de regra, quando se descobre, ela já está num processo mais evoluído e é muito importante que se descubra logo no início. Quanto mais cedo se descobre, melhor e mais fácil, mais seguro é o tratamento. Como pode-se detectar esse tipo de câncer logo no início, doutor? Olha, talvez esse seja um dos pilares da nossa discussão, a importância da gente difundir essa informação, né, que é a necessidade de se realizar exames de rastreio, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Temas como câncer de mama, câncer de próstata, são muito debatidos, né? A informação é muito difundida, então, assim, existem métodos de prevenção para o colo de útero, para o câncer de mama, para o câncer de próstata, mas o câncer de intestino, a minha impressão é que não existe tanta importância, não é dada tanta importância à necessidade, né, de se realizar os exames de rastreio. Então, a população ela tem que ter essa informação da necessidade de se realizar uma colonoscopia, né? Os estudos mostram aí já iniciar aos 45 até os 50 anos, iniciar, né, o exame de rastreio e a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Tá? Com que frequência deve ser feita a colonoscopia? Anualmente, de 2 em 2 anos? Existe um tempo que seja assim um indicador eficiente?
Excelente pergunta, até porque as pessoas tendem a postergar muito a realização da colonoscopia. Não pelo fato do exame ser ruim, mas principalmente pelo preparo, né? Uhum. Então, a recomendação de forma geral, para aqueles pacientes que não apresentam fator de risco, é a cada 5 anos, certo? E para aqueles pacientes que têm fator de risco, uma síndrome genética ou uma história familiar, é importante você passar em avaliação médica com o proctologista, coloproctologista, com o oncologista, para a gente avaliar individualmente, tá? Cada caso, a necessidade de repetir esse exame. Uhum. A gente percebe ou tem indicações de um crescimento do número, né, da quantidade de pessoas com câncer de intestino ou o câncer de cólon, como o senhor está citando aqui. A minha pergunta é: será que a falta de divulgação, de se falar desse câncer, isso é um dos fatores principais também do aumento, né, desse número na população brasileira? Olha, eu acho que a prevenção seja um fator muito importante, né, para a redução do câncer do intestino. A Uhum. informação da realização de exame de rastreio, ela mostra um maior número de diagnósticos precoces, né, o que favorece um tratamento curativo na maioria dos casos. Mas Uhum. talvez a discussão em relação a você ter uma alimentação adequada, né, ter um hábito de vida bom, né, não fumar, não beber, não fazer uso, né, de bebida alcoólica, a questão do uso muito muito grande de carne vermelha também, né, a gente passar essa informação, a ingesta de alimentos que de repente melhoram aí esses fatores de risco, como cereais, então fibras, tudo isso é importante na difusão dessas informações para evitar o câncer de intestino. Você pode acompanhar o nosso programa pela Rede Boas Novas de televisão, presente aí em todo o território nacional, nas principais cidades. Pode nos acompanhar também pelo YouTube, onde você estiver, pelo site da Boas Novas, o www.boasnovas.tv, e pelo seu celular também em qualquer aplicativo de rádio, porque a Rádio Boas Novas ela está presente nos melhores aplicativos de rádio e acompanha você onde você estiver. Eu estou conversando com o doutor Hélio Borges, ele que é oncologista do Hospital Anchieta, de Brasília, e está nos trazendo informações importantíssimas sobre o câncer de intestino. O senhor já falou sobre os tipos de exames que precisam e devem ser feitos, periodicidade a ser feita para esse tipo de câncer, doutor. Existe alguma prevalência com relação a homens e mulheres? Ou ele atinge igualmente homens e mulheres? Porque normalmente parece que as mulheres elas são mais afetadas, né, pela grande maioria dos cânceres. Então, como é essa questão do câncer de intestino, doutor? Olha, do ponto de vista epidemiológico, nós sabemos que o câncer de intestino ele ocupa a segunda colocação nas mulheres, perdendo para o câncer de Uau! mama, excetuando-se aí, né, o melanoma, os tumores de pele não melanoma. E no caso dos homens, ele ocupa também a segunda colocação, perdendo para o Uau! câncer de próstata. Então, nós estamos conversando, discutindo sobre um tumor extremamente comum, tá, na população. Perfeito, perfeito. E como que é o tratamento dele? É cirúrgico, sempre cirúrgico, ou ele pode ser tratado apenas com a quimioterapia ou radioterapia? Como que é o tratamento desse câncer? Olha, o tratamento do câncer de intestino, ele na maioria das vezes é curável, né, nas fases iniciais. E a gente encontra esses tumores em fases iniciais fazendo a colonoscopia
como eu já mencionei. E por quê? Porque na maioria dos casos existe um pólipo, que é uma lesão ainda benigna, e que com a realização da colonoscopia, além de ser diagnóstico, ela é terapêutica também, porque ela faz a ressecção dessas lesões, tá? Evitando que você tenha um tumor numa fase mais avançada. O tratamento, quando se diagnosticado, ele envolve principalmente a realização de uma cirurgia. Essa cirurgia, ela não é uma cirurgia das maiores, vamos dizer assim, que a equipe, né, de proctologia realiza. O intestino ele tem uma vantagem, né, de ter um tamanho um pouco grande, então possibilita realizar esse procedimento, tá? E a gente tem como tratamento complementar a realização de quimioterapia para os tumores de cólon, tá? E nos tumores de reto pode ser necessário a realização de quimio e radioterapia, tá? Mas sempre lembrando que esses tratamentos relacionados à quimioterapia e à radioterapia são tratamentos complementares. Para aquelas fases iniciais do tumor, o tratamento primordial é a cirurgia. Perfeito. A gente já falou a questão de homens e mulheres, a gente tem visto que algumas doenças que, via de regra, elas aconteciam mais em pessoas de mais idade, elas acabam, têm acometido de forma mais frequente jovens. Como é a incidência desse tipo de câncer, tanto de cólon quanto de reto, em jovens, doutor? Olha, é incomum. A doença ela se apresenta mais na população acima de 50 anos. Tanto é que o rastreio, né, indicado é para essa população, com a limitação de se realizar o exame após os 75 anos, né? Mas isso é discutível. Claro que a gente tem que avaliar cada caso, porque hoje nós temos pacientes idosos, mas com um status, uma performance muito boa, tá? Então, fica a discussão aberta para análise de cada caso, mas fato é que aqueles pacientes que apresentam-se acima de 75 anos e que têm diversas comorbidades, né, e que o preparo por exame possa descompensar alguma dessas patologias, a gente tenha um certo cuidado para indicar o exame. Naqueles pacientes mais jovens, a indicação do rastreio está relacionada a uma história familiar, por exemplo. Então, naqueles pacientes que têm história familiar, nós recomendamos realizar a colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico. Então, aí, de repente, nesse cenário, existe uma indicação de se realizar a colonoscopia em pacientes mais jovens. Apesar de ser incomum, a gente que trabalha com isso diariamente, né, eu tenho um foco em tratamento do câncer do trato gastrointestinal, a gente acaba tendo alguns pacientes, né, com diagnóstico mais precoce em tratamento. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Hélio Borges, oncologista do Hospital Anchieta de Brasília, e falando aqui sobre o câncer de intestino, que, como vocês já ouviram, é um câncer super prevalente, né, ocupando aí o segundo lugar praticamente, tanto com relação a homens quanto com relação a mulheres, e, portanto, merece sim toda a nossa atenção. A gente traz aqui sempre um especialista que busca trazer respostas significativas para você, para que você possa, no seu dia a dia, colocá-las em prática e efetivamente ter uma melhor qualidade de vida. Doutor Hélio Borges, a gente tem falado de alimentação, o senhor já comentou um pouco a respeito disso. Nós já vimos uma pesquisa aí da Organização Mundial de Saúde indicando que a obesidade é uma das principais causas de cânceres das mais diversas ordens, né? Esse fator obesidade também teria alguma relação com o câncer de intestino, o câncer de reto? O senhor vê alguma relação?
Mais uma excelente pergunta que você faz, né? Porque o que a gente observa nos últimos anos é um aumento da obesidade na América, no Ocidente, vamos dizer assim, né? Uhum. Isso tem estreita correlação com o câncer do intestino. Nós sabemos que o exercício físico, né, de pelo menos 150 minutos por semana, é um fator protetor. Consequentemente, né, a obesidade e o sobrepeso, que estão às vezes associados à baixa ingesta de fibra, de cereais, né, de uma alimentação saudável, né, está relacionada às vezes ao excesso de carnes processadas, ultraprocessadas, que foi a informação que você trouxe no início da nossa conversa, né? As pessoas têm se alimentado muito mal, então a ingestão de carnes processadas e ultraprocessadas como salsicha, bacon, presunto, né? Tudo isso é um fator de risco adicional para o câncer de intestino. Então, sem dúvidas, né, a obesidade ela tem que ser combatida, né? A gente tem que discutir isso nas nossas conversas, a importância do exercício físico, porque sabe-se que o exercício físico, né, ele contribui para a melhora, né, desses fatores. Uhum. Nesse caso, algum tipo de exercício físico ajudaria mais na questão do controle do câncer? Porque muitas vezes a gente fala, né? O exercício aeróbico, o exercício, você tem que caminhar, você tem que fazer musculação, melhorar sua massa muscular. Quando a gente está falando dessa relação com o câncer, tem alguma indicação mais específica de algum tipo de exercício físico que possa ajudar nessa prevenção ou no controle? Assim como por exercício físico, a gente sempre tenta achar um vilão e um herói, né, para o câncer. E eu costumo falar, você ter um bom senso. Então, não tem uma dieta específica, um alimento específico que causa um câncer. Porque às vezes você faz pouca ingesta de carne, mas faz pouca ingesta de fibras, enfim, ou faz muito ingesta de carne e pouca ingesta de fibra. Então, é você ter bom senso. Da mesma forma, o exercício físico, né? O exercício físico ele tem que ser avaliado também em cada caso, quais as limitações, quais as comorbidades que o paciente apresenta, para você não Perfeito. sobrecarregá-lo, né? Existem limitações articulares, como é uma população geralmente acima de 50 anos, existem alguns cuidados. Então, a recomendação ela tem que ser muito individual, mas Perfeito. necessária, tá? Perfeito. Doutor Hélio Borges, a gente já está aqui caminhando para o final do nosso programa e eu queria assim, deixar um espaço para que o senhor pudesse alertar, né, a sua mensagem especial para o nosso telespectador. Olha, a gente já está conversando com o senhor sobre esse tema, porque efetivamente foi um tema muito pedido dos nossos telespectadores. Então, a gente está aqui trazendo a informação, falando desse tipo de câncer específico, e eu gostaria de deixar aqui, além de todas as informações preciosas que o senhor já colocou, as suas recomendações finais, tipo assim, aquilo que vai ficar marcado na cabeça do telespectador. Muito obrigado pela oportunidade, né, da gente conversar sobre algo tão importante para a população. Eu acho que a mensagem que fica, obviamente, como médico, como oncologista, é a indicação, a orientação e a recomendação de um hábito de vida saudável, de uma alimentação balanceada, né? De realizar exercício físico. Esse eu acho que é um tripé, um ponto-chave que a gente tem que recomendar. Fora isso, nós sabemos que 90% desses tumores são desenvolvidos a partir de pólipos, que são ressecados ou são retirados, né, através da colonoscopia. Então, fica também a mensagem da importância de se realizar, né, o exame de rastreio, tá, aos 45 anos,
ou naqueles pacientes com fatores de risco, né, síndromes polipoide, história familiar positiva, fazer um rastreio antes, mas a mensagem talvez seria em relação ao hábito de vida e realizar o exame de prevenção. Perfeito. Eu já falei em mensagem final, mas dentro da sua conversa me surgiu uma outra questão que eu gostaria de lhe perguntar. Porque a colonoscopia não é um exame tão simples, eu não posso chegar num laboratório, por exemplo, e dizer, eu quero fazer a colonoscopia. Por que os médicos não pedem isso, esse exame, de uma forma sistemática? Muitas vezes eles só pedem quando já há uma indicação ou uma preocupação de que a pessoa esteja com sintomas do câncer de intestino. É um exame um pouco delicado por conta do preparo, tá? Aham. Mas é um exame simples de ser realizado, porque não necessita, por exemplo, de internação, tá? Obviamente que pacientes mais idosos, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Mas é um exame que deveria sim ser realizado em todos os pacientes acima de 45 anos, independente de sintomas. Isso tem que ficar também frisado, porque quando a doença apresenta sintomas, geralmente já é uma doença avançada. Nós não comentamos Perfeito. aqui, mas vale destacar também que os principais sintomas são sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal. Às vezes o paciente apresenta um quadro de diarreia seguido de intestino preso, que a gente chama de constipação, ou o inverso, né? Também é verdadeiro. A dor abdominal, alguma massa palpável, anemia nos exames laboratoriais. Então, são sintomas importantes, mas que geralmente se apresentam com o paciente já com o diagnóstico de uma doença avançada. Na maioria dos Perfeito. casos, na maioria mesmo, a doença é assintomática. Daí a importância, Perfeito. então, de você realizar a colonoscopia independente, né, dos sinais e sintomas que você apresenta. Perfeito, perfeito. Então, quando você for no seu médico fazer os seus exames periódicos, fale sobre esse tema, fale sobre esse exame e solicite a ele a comanda para que você possa fazer esse tipo de acompanhamento e prevenir a questão do câncer de intestino, tá bom? Doutor Hélio Borges, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco aqui hoje, tá? Que Deus o abençoe ricamente. E obrigada a você também, querido telespectador, que está participando conosco. Até a próxima.